Muito bem, obrigado para vocês aí pela audiência, né? Audiência que nos dá muita honra, porque, na verdade, hoje nós estamos não só aqui em Porto Alegre, no canal 6 da Poa TV, mas também estamos em toda a região metropolitana e também lá no litoral, né? Capão, Capão da Canoa, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá, com grande repercussão. Eu tenho percorrido muito aí a própria cidade, o Jacotê aqui também, né? É prova disso, o pessoal tem nos reconhecido, né? Agora tu também aqui no espaço, né, o Jacotê. Isso é uma coisa interessante, porque essa interação do nosso espectador é que dá, de repente, o retorno, né, daquilo que nós fazemos, que é em função de esclarecer, de fazer uma crítica aqui para que haja um certo discernimento intelectual entre as pessoas. Eu acho que essa questão da opinião qualificada é importante pela interação que ela proporciona ao nosso telespectador, né? Exatamente. Aqui nós procuramos, dentro do contexto que se permite, fazer o melhor, darmos a nossa contribuição para que tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais esclarecida. Esse é o nosso propósito de vida, inclusive. E podemos deixar bem claro que nós não somos donos da verdade, cada um tem a sua opinião. Como eu tenho a minha opinião, sempre manifesto aqui. Aliás, ao longo da minha carreira, seja nas grandes redes de televisão, nos principais jornais do país, o Estado de São Paulo, o Globo e o Jornal do Brasil, onde eu escrevi, eu sempre tive opinião. Então, eu acho que dar opinião é importante. Não que ela seja primordial, mas ela é importante no encaminhamento de um discernimento cultural das pessoas, intelectual inclusive. Então é importante isso. Agradeço a vocês aí pela audiência e sobretudo agora, né? Chegando a primavera, 4 meses que teremos aí de uma situação bem melhor, né, doutor? Nosso convidado, daqui a pouco vamos conversar com ele. Antes, lembrando, Nardon Inácio Auditores e Consultores, 50 anos gerando resultados de credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Sou Petro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Aliás, falando em Celulose Rio Grandense, até o final deste mês, a Celulose deverá anunciar o seu novo investimento aqui no estado, cerca de 12 bilhões de reais. A Celulose estará investindo no Rio Grande do Sul de novo, essa planta aí que já dá 10 mil empregos diretos em Guaíba. Bom, doutor Jacotê, nós temos um convidado especial, né? Exatamente. Sobre um assunto importante que, aliás, qualifica muito o nosso programa e é um presente para o nosso telespectador. Tivemos, por solicitação do apresentador, o jornalista Silvio Lopes, tivemos a ideia de convidar o Dr. Sami El-Jundi, que ele é um médico perito, um dos mais qualificados médicos peritos do país, que participou, inclusive, do processo de exumação do ex-presidente João Goulart. E, em assim sendo, nós o convidamos para que ele nos pudesse esclarecer aos telespectadores também como se processou esse processo de exumação, quais as causas, efetivamente, que levaram à exumação do corpo do ex-presidente Jango. É importante o seguinte, né? É fundamental essa pergunta, mas só que eu gostaria antes que tem muita gente que não sabe o que é exumar um corpo, é isso? Exato. Então, quem sabe o doutor começa perguntando, nos respondendo, a mim também, inclusive, o que é exumar um corpo? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Silvio. Obrigado, doutor Jacotê, pela oportunidade. Exumar é basicamente desenterrar um corpo, né? A sua retirada do local de inumação, que é o local de enterro, independente das condições em que isso tenha sido feito, com o objetivo de examiná-lo, com o objetivo de se tentar obter informações que respondam a perguntas realizadas previamente, né? Do que morreu, em que circunstâncias morreu, se há lesões que não tenham sido identificadas anteriormente. Então, esse é o objetivo da exumação, desenterrar e examinar um corpo nas condições que ele se encontra, na tentativa de responder perguntas, questionamentos estabelecidos previamente. E reportando a pergunta do Dr. Jacotê, de quem foi a iniciativa da exumação do corpo do João Goulart e qual foi o propósito dela? Haviam surgido uma série de informações a partir de documentos do Departamento de Estado norte-americano de que existiria um plano para o assassinato do ex-presidente Jango e o impedimento do seu retorno ao Brasil. Então, havia documentos nesse sentido que sugeriam a existência de um plano de assassinato.
Os documentos não vão além disso, então eles não esclarecem em que medida isso poderia ter sido executado, quem estaria a cargo dessa tarefa, apenas que havia essa disposição. E esses documentos, a sua datação coincide com o período aproximado da morte do ex-presidente. E em meados de 2001 surge um araponga uruguaio que estava preso aqui na penitenciária de alta segurança do Jacuí por roubo a banco. E num determinado momento ele fornece informações de que realmente existia esse plano e que ele estava envolvido nesse plano e que ele teria sido executado mediante envenenamento. Então, com essa informação, vindo de uma fonte cuja credibilidade era discutível, mas que alegava e que tinha um histórico que o colocava numa posição de envolvimento direto na situação, acabou levantando realmente a questão de se a morte teria sido natural ou a morte teria sido homicida. Coincide isso com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e com um inquérito civil público aberto no Ministério Público Federal, que também visava apurar as circunstâncias da morte do ex-presidente. Essas duas situações, esses dois interesses se encontram e então há a efetiva movimentação do governo federal junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República e à Comissão Nacional da Verdade de efetivar, então, levar a cabo essa investigação com a exumação do corpo. E qual foi o retorno dessa exumação? Bem, nós temos duas situações em relação a uma exumação com essas características. Uma é o retorno científico. Nós exumamos um corpo enterrado há 37 anos. E do ponto de vista científico, isso é muito valioso, porque nós temos poucas experiências de exumações de corpos enterrados há tanto tempo com o uso da tecnologia atual. Ou seja, os resultados de uma exumação, principalmente quando se fala de possível envenenamento, nós estamos falando de toxicologia, a tecnologia tem mudado muito e muito rápido nos últimos anos. Então, digamos que do ponto de vista científico foi uma experiência cujo valor é incalculável. Tá? Neste momento ainda esses dados não vieram a público porque há um acordo de confidencialidade que foi firmado entre os peritos da equipe e a Secretaria Nacional, que limita consideravelmente a possibilidade de divulgação de uma série de dados sobre a exumação. Esse tipo de procedimento, ele, digamos assim, ele é aceito do ponto de vista científico ou ele é uma questão política? A questão da confidencialidade e não ter havido a divulgação desse resultado, se já houve quer dizer, o resultado já existe concretamente, só não foi divulgado. A não divulgação, o acordo de confidencialidade, ele envolve interesses políticos, claro. Ou seja, nós estamos falando de uma grande autoridade brasileira e há... No momento crucial do país, né? No momento crucial do país e há um conjunto de interesses de todos os lados envolvidos nisso. Então, o objetivo dos acordos de confidencialidade em casos como esse, não apenas esse, é preservar as informações de virem a ser instrumento de embate político, né? Seja de que lado for. O que faz bem. O que faz muito bem, deixando, de certa forma, criando um período de resfriamento, né? O que os americanos chamam de cool-off, que permita, então, que quando esses dados venham efetivamente à tona, eles possam ser discutidos afastados das paixões que estavam relacionadas ao fato. E do ponto de vista também da preservação da família, né? A família também tem questões que são comuns às exumações, que é um processo doloroso, é um processo de remexer no passado, é um processo de remexer nos restos mortais de seus entes queridos. Invasão de um ente querido, né? É um ato que muitas vezes, independente de quem solicitou a exumação, é sempre muito doloroso para a família. Então, muitas vezes, virem esses dados também a público e fomentarem não apenas o debate político, mas também o debate científico, ele
pode aumentar esse processo de novo luto, né, dessa família, então não é incomum que isso aconteça. Havia, Dr. Sami, pelas informações que se lia pela imprensa, né, eu lembro bem, que o ex-presidente, ele fumava muito, né, e também utilizava bebida alcoólica com frequência, e que eles teriam, em razão de seus hábitos, problemas cardíacos de certa gravidade. Isso tem fundamento? Os dados históricos sobre a vida do ex-presidente confirmam isso, né? Nós temos aí um conjunto de fatores. A idade dele é um grande fator de risco. Ele morreu com que idade? Da doença coronariana com 63 anos, se não estou enganado. Hoje seria jovem. Né? Hoje seria jovem, mas o fato é que, do ponto de vista do risco coronariano, a partir da quarta década de vida, ele cresce consideravelmente e relacionado, obviamente, ao estilo de vida. Exatamente, isso eu estou colocando um ponto fundamental aqui. Naquela época, o estilo de vida era completamente diferente, não havia essa conscientização, né, de uma vida saudável. Né? Exatamente. O presidente Jango era um gaudério na definição da palavra em termos de hábitos de vida. Então, gostava de churrasco. Claro. Né? Era um bom gaúcho. Era um bom gaúcho, fumava numa época em que fumar ainda era status, havia uma expectativa social em relação ao tabagismo, e consumia álcool. Não sabemos em qual quantidade ele efetivamente consumia álcool, porque a questão do consumo de álcool tem muito a ver com percepção social do que é adequado, do que é inadequado, e isso certamente aumentava o risco coronariano dele. Há dados nesse sentido, há informações históricas nesse sentido, elas não estão protegidas por sigilo, fazem parte de todas as biografias escritas do ex-presidente, e que então confirmariam um risco aumentado de doença coronariana, significativamente aumentado de doença coronariana. Então, realmente, essa é uma das hipóteses para a morte dele, e não é uma hipótese secundária, é uma hipótese relevante de que ele tenha sofrido um evento cardíaco, um evento cardiovascular. E aí nós estamos falando tanto da possibilidade de cardiológico quanto da possibilidade de um acidente vascular cerebral. Doutor Sami, não sei se o senhor pode nos informar, mas talvez não possa, em face do acordo de confidencialidade que foi realizado. Quando, por ocasião da exumação, houve comprovação de que teria havido envenenamento? Não, a exumação não foi capaz de confirmar essa hipótese. Né? Nós temos uma série de limitações em relação às exumações, em função dos efeitos que o tempo e as condições de manutenção do corpo nesse período são realizadas. Mesmo com toda a tecnologia. Né? Mesmo com toda a tecnologia. Muitas vezes ocorre aquilo que nós estamos vendo nos Estados Unidos nesse momento. Né? Uma série de condenações a vidas, condenações criminais a vidas num período em que a tecnologia do DNA não existia, que hoje estão sendo revisadas à luz desses novos conhecimentos. Nós já temos aí mais de 300 casos de absolvição a posteriori, absolvições agora de crimes que supostamente teriam sido cometidos por essas pessoas 20 ou 30 anos antes. Mas aí nós temos também uma série de fatores que nós chamamos de fatores tafonômicos, que são os fatores que envolvem as condições em que se encontra esse corpo e os efeitos da natureza sobre eles, que também são inéditos, né? Em termos de pesquisa científica. Então, por vezes, a tecnologia e a ciência, o máximo que elas podem dizer é não achei, né? Que não é a mesma resposta de dizer não existe. Neste momento, porque, verdade, com estas condições, não encontrei. Porque do ponto de vista científico, né, eu acho que, pelo menos assim, do ponto de vista científico, é algo assim, que deve ser levado em consideração a certeza ou não. Não tendo certeza, eles... Exatamente. A ciência só tem que ter certeza. Exato. E a certeza na ciência, ela é sempre limitada ao tempo, ao lugar, às condições específicas, à tecnologia disponível. Né? Okay.
Então, não é raro que nós, peritos, nos manifestemos no sentido de que não há evidências de tal coisa, o que não quer dizer que ela não tenha ocorrido. O que quer dizer é que eu, neste momento, com estes recursos, não consigo estabelecer se aconteceu ou não aconteceu. Uma pergunta que me parece pertinente, Dr. Sami, é com relação aos, digamos, venenos utilizados naquela época, né, para levar... As drogas. Para levar ao evento morte, né, poderiam ser diagnosticadas, ou seja, encontradas numa exumação, considerando aquela gama de substâncias que eventualmente poderiam ter sido usadas na hipótese de homicídio? A gama de substâncias suspeitas ela é muito ampla. Isso já é um primeiro problema técnico, né? Se trabalha com hipóteses muito amplas em termos de substâncias. A segunda questão é aquilo que o Paracelso já dizia lá no século XVI, no início do século XVI. Não existe nada que não seja veneno. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Então, dentro desse espectro de possibilidades, nós temos ainda substâncias terapêuticas, né? Cuja possibilidade de encontro tem que ser, de serem encontradas também tem que ser analisada em termos de quantidade, porque eu posso ter uma substância, mas essa quantidade que eu encontrei... não é capaz de proporcionar um... Pode não ser capaz de proporcionar quando eu examino o corpo 37 anos depois, né? Mas voltando à questão científica, que é justamente por isso o valor incalculável dessa exumação, o fato é que não existem dados para 37 anos. Né? Esse é o grande problema. Nós não temos dados para 37 anos e isso complica significativamente. Doutor, foi muito bom, né, Jacotê? Eu acho esclarecedor e tal. Com certeza o nosso espectador aí teve o privilégio, né, de ter essas informações, afinal de contas, que envolve um líder político brasileiro, né? E que nessas circunstâncias acabou deixando até muitas saudades entre nós, porque tinha grandes propósitos do ponto de vista de condução da nação brasileira. Muito obrigado pela sua presença aqui. E até uma próxima oportunidade, né, doutor Jacotê? Com certeza. Teremos oportunidade, com certeza. Convidaremos o doutor Sami numa outra oportunidade. E ele fala muito bem, ele esclarece muito bem, né? Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos.